No meio da igreja, o Senhor abriu os seus lábios, encheu com espírito de sabedoria e inteligência e o revestiu com manto de glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Senhor nos concede a graça de um novo dia. E nesse momento nós queremos agradecê-lo por esse dia, por essa nova oportunidade de vida, pelo seu cuidado amoroso, e queremos confiar todo o nosso viver em suas mãos. Hoje é dia 15 de julho e celebramos com toda a igreja a memória de São Boaventura, doutor da igreja. Boaventura, um discípulo fiel de São Francisco, por causa de toda a sua contribuição para o estudo da teologia, ele foi declarado doutor da igreja com o título de doutor seráfico, um dos nomes mais importantes da teologia no contexto da Idade Média. Peçamos a intercessão de São Boaventura para que o Espírito Santo de Deus abra sempre mais a nossa mente para compreendermos o mistério tão grandioso que é esse mistério do próprio Deus, no qual vivemos, existimos e somos. Vamos então rezar a oração da coleta de hoje. Deus Todo-Poderoso, concedei que na celebração da memória do Bispo São Boaventura aproveitemos a riqueza dos seus ensinamentos e imitemos sempre sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, o texto que a liturgia nos propõe está em Mateus, capítulo 11, versículos de 20 a 24. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinha convertido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratado com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São Boaventura. João Fidanza era o seu nome de batismo. Ele nasceu na região de Banhorejo e ele era filho de um pai médico. Desde cedo ele percebeu a sua inclinação para as coisas de Deus. Já enquanto jovem, enquanto criança, ele recebeu um milagre do próprio São Francisco. Ele foi contemporâneo de Francisco de Assis. Francisco o curou de uma doença grave e quando Francisco o curou, exclamou: ó Boaventura! E daí veio então esse apelido, dado a João como Boaventura. Boaventura, ele tinha essa inclinação para os estudos, para a teologia, para a filosofia. Então, aos 18 anos, ele foi estudar em Paris, onde ele se tornou membro da Ordem dos Frades Menores, dos franciscanos. Tendo se formado em teologia, ele acaba recebendo a missão, por parte de São Francisco, de ser responsável pelos estudos daqueles que ingressavam na Ordem dos Frades Menores. Ele recebeu o ofício de magíster da Ordem. E Boaventura exerceu esse ministério com bastante afinco. Como eu disse no início da nossa fala de hoje, Boaventura foi um dos principais nomes da teologia na Idade Média. Ele foi fortemente influenciado
pela teologia de Santo Agostinho e pela tradição patrística, tanto é que depois ele foi declarado doutor da Igreja. Toda a teologia de São Boaventura está centrada na contemplação de Jesus Cristo, o Verbo encarnado, que veio ao mundo para nos salvar. Boaventura exerceu um papel muito grande, muito influente também na Igreja. Ele ajudou na convocação do Concílio de Lyon e foi feito cardeal. Ele participou de um dos conclaves mais longos da história, que elegeu o Papa Gregório X, que era amigo de Boaventura. Boaventura acabou falecendo justamente no contexto da realização do Concílio de Lyon, que buscava a reconciliação entre a Igreja do Ocidente, a Igreja Católica do Ocidente, e a Igreja Católica do Oriente, que é a Igreja Ortodoxa. Então, que São Boaventura nos ajude para que possamos sempre buscar compreender um mistério tão grandioso que é nosso Deus. A fé busca entendimento, busca que seja iluminada pela razão. Então, que a gente possa, então, dilatar pela força do Espírito Santo a nossa mente para adentrarmos nesse mistério santo. Meus irmãos, Jesus, no Evangelho de hoje, dirige algumas invectivas. Invectivas é essa acusação contra duas cidades, Corazim e Betsaida, que eram regiões nos quais ele exerceu o seu apostolado. Também em Cafarnaum, onde ele viveu. Então ele vai dizer, ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida, ai de ti Cafarnaum. Por que Jesus dirige essas invectivas? Jesus censura o povo dessas cidades porque, mesmo vendo as maravilhas operadas por ele, mesmo vendo a ação de Deus revelada por Jesus, eles não se converteram. Eles permaneceram nos caminhos errados, nos caminhos equivocados. Então Jesus vai dizer que deles será cobrado muito mais. Uma coisa é cobrar de alguém que nunca testemunhou a ação de Jesus. Outra coisa é cobrar de alguém que testemunhou a ação, que viu o poder de Deus agindo em Jesus e mesmo assim não se converteu. Então, por isso que Jesus dirige essa condenação a essas cidades, dizendo então que no dia do julgamento, aquelas cidades consideradas pagãs, como Tiro e Sidônia, serão tratados com menos rigor do que Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Essa palavra de Jesus, evidentemente, é válida para nós hoje. Nós cristãos que conhecemos a palavra, que sabemos a doutrina da igreja, seremos muito mais cobrados, muito mais exigidos do que aqueles que nunca conheceram Jesus, que não experimentaram na sua vida, que não conhecem a verdade. Conhecer a verdade implica em ter maior responsabilidade. Fé não é algo que se brinca. A experiência com Jesus não é algo qualquer, mas é algo decisivo, no qual está em jogo a nossa vida e a nossa salvação. Então, que nós não negligenciemos a vivência da nossa fé, mas que diante do poder da ação de Deus na nossa vida, possamos sempre mais crescer na entrega e na fé confiante a Ele. Que São Boaventura interceda por nós e que a Mãe do Perpétuo Socorro nos acompanhe nesse dia com seu olhar maternal. Amém.